Hello, greetings to everyone. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje nós vamos estudar o verbo used to, né? Nós já gravamos alguns vídeos sobre esse tempo verbal, né? E recentemente eu revisitando a gramática, né? Eu me lembro de já ter gravado isso recentemente. E esse vídeo é uma continuação, mas apesar de ser uma continuação, eu vou mostrar do que se trata antes da gente poder continuar os exemplos, alright? Let's get into it. Bom, nós vamos começar a ver aqui. Deixa eu me diminuir. Pronto. Antes da gente começar a ver os exemplos propriamente ditos, a gente tem esse verbo aqui, ó, used to, né? Ele é conjugado no passado, tá? Esse verbo used to. Ele é conjugado no passado e ele significa costumava ou tinha o hábito de, tá? Então, used to costumava ou tinha o hábito de fazer alguma coisa, tá? Então, é esse o sentido que deve ser dado. Gente, meu celular tá... Tá bom? Então, used to, algo que eu costumava fazer. Por exemplo, I used to play video games. O que significa quando eu falo I used to play video games? Quer dizer que eu costumava ou tinha o hábito de jogar videogames, né? E remete a algo no passado, um hábito ou algo que você costumava fazer no passado, tá? O verbo, ele é assim, tá, gente? Used to. Ele sempre vai vir assim, né? Conjugado no passado, né? Que nós temos o verbo use. Use é um verbo regular, então o passado simples se dá acrescentando ed. Mas como o verbo use já termina com e, nós apenas acrescentamos de, tá? Então, esse é o exemplo clássico. Aí vocês vão me falar, Thales, mas eu já vi used to usado no presente. Sim, existe uma forma de usar no presente, mas é isso aqui, ó, to be used to, tá? Ele é junto com o verbo to be. Por exemplo, I am used to getting up early. Aqui, quando eu falo to be used to, ele pode ser qualquer coisa do verbo to be, né? Ele pode ser am, que a gente já viu. O verbo to be pode ser am, pode ser are ou pode ser is, certo? A gente pode usar qualquer um deles. No caso aqui, I am. Então, to be used to vai ser I am used to. Eu estou acostumado ou habituado a levantar cedo, né? Porque get up significa levantar-se, né? O ato ou a ação de levantar. Outra observação relevante, por que eu coloco o ing aqui? O ing ele é usado porque to é uma preposição. Após preposições, caso eu tenha verbos, eles têm que vir acrescidos de ing. Então, a estrutura to be used to, eu posso dizer que é to be used to mais um verbo com ing. Caso tenha um verbo, né? Geralmente tem, né? Porque o verbo, eu costumo ou tenho o hábito de, tem que ter um verbo depois. Porque quem está acostumado, habituado, está habituado, acostumado ou tem o hábito de fazer alguma coisa, né? Então, ele tem que vir com ing, porque após preposições a gente coloca verbo com ing, tá? Bom, mas não é o foco do vídeo necessariamente, tá? Vamos ver aqui um exemplo com o used to tradicional, que a gente viu no primeiro caso, que é isso aqui, ó. Então, used to, situações
no passado, algo que você costumava, habituava, ou tinha o hábito de fazer. I used to think Mark was unfriendly, but now I realize he is a very nice person. Então aqui, o used to, eu costumava, né? Eu tinha o hábito de, eu costumava pensar ou achar, né? Think, verbo pensar ou achar alguma coisa. Que aqui nós temos o que implícito, tá? Por que ele é implícito? Ele tá, a frase não tem o that. A frase, ela é assim: I used to think Mark was unfriendly. I used to think something, né? Então, eu costumava pensar que... Então, eu coloquei aqui entre parênteses porque o exemplo, ele não traz esse pronome relativo, tá? O that. Então, vamos tirar ele daqui. I used to think that Mark was unfriendly. Eu costumava achar ou pensar que Mark era... Agora vamos entender o seguinte, ó. Was, era. Verbo to be, ser, estar no passado, né? Então, verbo to be pode ser was ou pode ser were. Para he, she ou it no passado, nós usamos was, né? Como Mark pode ser substituído por he, nós usamos was. Mark era... Agora vamos entender essa palavra aqui. Primeiro, nós temos a palavra friend. Vamos focar aqui na palavra friend. Friend significa o quê? Amigo, né? É um substantivo, a noun, é um nome, né? A gente fala que é um substantivo, ó, noun, substantivo. Quando nós acrescentamos ou prefixos ou sufixos, nós acabamos modificando, né, o sentido da palavra, a classe da palavra, né, e o significado. Quando eu falo friendly, vamos focar aqui, ó, no que eu estou selecionando. Friendly significa o quê? Amigável. Então, friendly é um advérbio, significa amigável, né? Friendly pode ser também um adjetivo, né? A friendly person, uma pessoa amigável, né? Na verdade, friendly eu acho que nem é um advérbio, tá? Eu acho que... eu poderia dizer in a friendly manner. Ou então eu posso dizer assim, he was very friendly. Na verdade, gente, não é advérbio, né? É adjetivo mesmo. Aqui nesse exemplo eu coloquei, ele era muito amigável. He was very friendly. O very, aí sim é um advérbio, né? Ele está modificando o sentido do adjetivo friendly. In a friendly manner, de uma forma amigável. No primeiro momento, eu falei que friendly seria um advérbio por conta do ly, mas lembra que eu falei com você já que nem toda palavra que termina com ly é um advérbio, né? Temos adjetivos que terminam com ly também. Cadê, Júlio, o exemplo? Apaguei? Meu Deus, apaguei. Então, vocês entenderam aqui, né? Então, aqui é um adjetivo. Friendly está acompanhando o substantivo manner. Aqui é um adjetivo também. Pode ter algum caso que seja advérbio. Eu não estou me lembrando agora, então eu não vou dizer isso de sopetão aqui. Mas no Google, deixa eu me ver aqui de repente, né? Eu acredito que não. Friendly, adverb or adjective? Vamos ver aqui. Friendly. She is a friendly person. Eu posso usar friendly como advérbio? Aqui está dizendo que pode. Tá. Pode ser um advérbio também. Mas assim, na minha cabeça, realmente eu não tô
Ó, a palavra friendly é definitivamente considerada como um adjetivo, como ela pode ser usada para descrever ou um substantivo ou equivalente. Tá. Ok, agora deixa-me ver se tem friendly como advérbio. Is friendly a noun? Is friendly an adverb? Tá. Vamos ver exemplos. Ah, pode ser um advérbio sim, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês. Um só. Pode ser um advérbio. Tá vendo? Então é por isso que eu tenho que pesquisar. Ai, Thales, achei que você sabia tudo. Gente, eu não sei todos os casos possíveis na gramática, né? Eu já até mostrei para vocês, eu tenho uma gramática que não é exatamente uma gramática, né? É uma gramática com exemplos e que ela mostra todos os casos possíveis, classes gramaticais possíveis de determinadas palavras. Então, é interessante, né? Você pensar nos exemplos mais comuns, né? Friendly, os exemplos que surgiram na minha cabeça e que estão são exemplos em que friendly é um adjetivo, né? Aqui, por exemplo, ele é um adjetivo. Mas tem um exemplo aqui, olha, que fala assim: Gaurav, que nome, né? Smiles friendly at his friend. Ou seja, Gaurav sorri, né? Que smile é o verbo sorrir. Amigavelmente. Então é amigavelmente, né? De forma amigável. Para o seu amigo, né? Porque o verbo smile, ele requer o complemento ou a preposição at, né? Aqui nós temos casos de regência verbal, né? Que você pega o verbo mais preposição. E isso também você aprende com o tempo, né? As combinações são possíveis. Por exemplo, look, que é o verbo olhar. Você pode ter look at, olhar para. Você pode ter look for, né? Você pode ter look up. Então, você tem diversas combinações, mas tem alguns verbos que você não tem essas combinações todas. Então, fazendo uma analogia, é como a gente tem em português, que é bem chatinho, né? De você saber quais combinações de verbais com preposição, e também você tem a regência nominal. Em inglês também a gente tem esse tipo de coisa, né? Feliz ou infelizmente. Exemplo. Então aqui, ó, eu costumava achar ou pensar que Mark era aqui não amigável, né? Porque un é um prefixo que significa não, né? Então friendly, amigável, unfriendly, não amigável. Mas agora, but now, I realize, agora eu percebo, né? Realize é o verbo perceber, notar, pode até ser realizar, mas não no sentido realizar que você está pensando, né? No sentido de perceber, pensar. Mas agora eu percebo que ele é uma pessoa muito legal. Então eu costumava achar que Mark era não amigável, né? Mas agora eu percebo que esse que aqui tá implícito, tá, gente? Não tem esse que eu tô traduzindo aqui. Eu poderia colocar o that aqui também. Now I realize that he is a very nice person. Mas agora eu percebo que ele é, esse his aqui é a forma abreviada de he is, tá? É o verbo to be no presente. E aqui nós temos a palavra person, pessoa. Temos o adjetivo nice, né? Legal, agradável. Então, nice person, pessoa agradável, pessoa legal. Very nice person. Então, aqui nós temos um advérbio que está modificando o sentido da palavra nice. Então, very nice significa muito legal. E aqui nós temos um artigo indefinido, que é he's a very nice person. He's a very nice person. Uma pessoa muito legal. Então, a ou an pode ser um ou uma.
Quando nós temos sons consonantais, logo após o artigo indefinido, que A é um artigo indefinido, sons consonantais nós usamos A, por isso que está aqui. Então vamos ler de novo. I used to think Mark wasn't friendly, but now I realize that he's a very nice person. Tá? Realize, eu tô lembrando aqui, realize no inglês americano é com Z. No inglês britânico é possível escrever com S, tá? Bom, já vimos esse exemplo, vamos para outro exemplo, tá? Ó. Lisa used to have very long hair when she was a child. Então, Lisa pode ser she, né? Lisa costumava ter, used to have, costumava ter. Aí você me pergunta, Thales, você não falou comigo que to be used to, eu tenho que colocar um verbo com ing, mas aqui a estrutura é diferente. Aqui é só o used to, tá? Used to have, costumava ter. É como se fosse uma locução verbal aqui. Então, aqui, used to mais verbo no infinitivo, tá? Costumava ter cabelo, né? Hair, cabelo muito comprido. Very long, muito comprido. Quando ela era uma criança. Tá? Então, when aqui significa o quê? Quando. E she was, quando ela era uma criança, a child, tá? Bom, observações. Então, aqui a tradução seria: Lisa costumava ter cabelo longo, cabelo grande, quando ela era uma criança. Então, é um hábito, né? Ou uma situação, um hábito que ela tinha no passado. E que dá a entender que hoje ela não tem mais, tá? Costumava ter e hoje não tem mais. Mas pode ser algo que você costumava ter e que hoje você continua tendo, né? Mas geralmente é essa situação. Então não tem muito segredo essa estrutura não, tá? Mais um exemplo aqui. We used to live in a small village, but now we live in a city. Então, nós costumávamos morar ou viver, né, em uma pequena vila. Então, village, vila ou vilarejo, small, pequeno, e a é o artigo indefinido. Então, nós costumávamos morar ou viver em uma pequena vila. E aqui nós temos a preposição in, tá? Live in a city, in a town, in a village. Nós costumávamos viver ou morar em uma pequena vila. Mas agora, but now, nós moramos em uma cidade. Now we live in a city. Em relação a essa questão de city, town, é interessante porque pelo menos os americanos são assim. Falam, I will be in town, eu estarei na cidade. E eles estão se referindo a Nova York, a São Francisco, né? As pessoas falam, I'm in town, I'm free, I will be in town, eu estarei na cidade. E eles falam town, ao invés de city. Eu confesso que buga minha cabeça um pouquinho, mas é algo que eles costumam falar, né? Are you in town? Você está na cidade? Esse town aqui está se referindo a Nova York, a São Francisco, pelo menos as vezes que eu viajei, né? E conversei com as pessoas. I will be in town, eu estarei na cidade. Só uma observação que as pessoas falaram assim comigo. Aqui nós temos uma combinação, na verdade, né? A gente tem o verbo dare to be, que é o verbo haver, tá? O que é dare to be? Pode ser there is, ou pode ser there are. No presente, tá? There is significa há ou existe, e there are há ou existem. Então, there are
exige que o substantivo que vem depois venha no plural. E there is é usado no singular. There is singular, there are plural. Então, there are books. Existem livros ou há livros. There is a flower. Existe uma flor. Então, você não pode falar there is flowers. Não, tá errado. Tá? Tem essa combinação. Aqui, nós temos o verbo there used to be. O que é? There to be não é haver, certo? There used to be significa costumava ter ou costumava haver ou costumava existir, tá? Vamos ver o exemplo aqui. There used to be 4 cinemas in the town. Ou seja, costumava ter ou costumava haver 4 cinemas na cidade, in the town, tá? Town aqui, cidade, tá? Town, city, tá? Então, town geralmente é uma cidade de menor porte, city é uma cidade de grande porte. Mas aí vai de encontro ao que eu acabei de falar, que as pessoas falam, I'm not in town. E a pessoa está em Nova York. Enfim, eu confesso a vocês que eu não entendo a lógica, mas quando a gente estuda, é assim, né? Então, there used to be 4 cinemas. Uma observação, em inglês americano não usa essa palavra, usa movies. There used to be 4 movies or 4 movie theaters in town. Costumava ter, costumava haver 4, ou havia, né? Costumava ter 4 cinemas aqui na cidade. Agora, existe apenas um. Apenas um cinema. Now, there is, tá vendo que aqui é o verbo there to be no presente? No presente, né? É o verbo haver. Agora existe apenas um. Esse one aqui é um pronome, né? Tá substituindo movie, theater, ou movie, ou cinema, tá? Bom, vamos ver agora algumas especificidades, tá? Que você fala assim, gente, como que eu faço a negativa do used to? Que eu falo assim, I used to like him. Eu costumava, aqui é afirmativa, certo? I used to like him. Eu costumava gostar dele. Eu costumava gostar dele. Esse rima aqui, pronome objeto que vem após verbos, né? Him remete ao subject pronoun he, né? Ele. Qual que é a negativa? Existem 2 formas. Quando eu estudei, eu só aprendi essa forma aqui. Eu confesso a vocês que eu acho essa forma estranha, mas a gramática prevê essa forma aqui, que é você colocar didn't, tá? Que é o verbo auxiliar que nós usamos para o passado simples, né? Used, a gente acabou de ver lá em cima, né? Que used é passado do verbo use e é um verbo regular. Ok. Então, I didn't used to like him, ou seja, quer dizer, eu costumava não gostar dele, ou eu não costumava gostar dele. A forma que eu prefiro é essa aqui. I used not to like him. Eu costumava não gostar dele, né? Que até fica mais em linha com a tradução, né? Eu costumava não gostar dele. Eu acho que tem a ver com isso também. Mas assim, quando eu estudei inglês nos cursos, era assim, ó, essa forma. Mas é possível também a forma de cima, tá? Ok. Deixa eu ver aqui. Tá. I used to watch TV a lot. Eu costumava assistir TV, ou seja, eu costumava assistir muito a TV. Esse a lot significa muito, né? E ele tá reforçando, tá enfatizando
a questão do watch, né? Ele está reforçando a ideia do verbo watch, que é o verbo assistir. Então, I used to watch TV a lot significa eu costumava assistir muito a TV. Então, observem a diferença dessas duas frases. Aqui eu estou falando um hábito, né? Algo que eu costumava fazer. É algo no passado? Sim, mas ele se refere a algo que acontecia com alguma frequência ou um hábito adquirido, algo que você costumava fazer. Aqui é diferente. Aqui eu estou usando o passado contínuo. Thales, o que é passado contínuo? Passado contínuo é o verbo to be no passado, pode ser was ou were, mais o verbo principal com ing. Esse tempo verbal, né, passado contínuo, ele é usado para ações que estavam ocorrendo no passado, ações contínuas no passado. Nessa frase a gente vai ver que o seguinte, ó, I was watching TV when Rob called. Eu tenho duas ações que ocorrem no passado. Duas. Aqui eu estou dizendo que eu estava assistindo a TV quando o Rob ligou. Ou seja, você tem a ação assistindo TV e no meio desse ato contínuo de assistir TV, Rob ligou. Ok? É isso que quer dizer. Então, são duas ações ou eventos no passado? Esses dois exemplos aqui? Sim. A diferença é que aqui é um hábito, algo que você costumava fazer. Então, used to watch tem esse sentido. E aqui eu estou usando o passado também, mas eu estou me referindo a uma ação contínua. Ou então eu posso dizer assim, I watched TV yesterday. Eu posso usar o passado simples. I watched TV yesterday. Eu assisti a TV ontem. Que aí, né, é um outro caso, que é uma ação, evento que ocorreu no passado simples. Né? E geralmente está vinculado a advérbios. É uma ação completa no passado, tá? Bom, aqui aí você me pergunta, olha, Thales, qual que é a diferença dessas duas frases? Lembra que eu falei isso também no início do vídeo, pra gente finalizar o vídeo. Quando eu falo I used to live alone, qual é o significado aqui? Eu costumava morar sozinho. Certo? Eu morava sozinho. Ou eu tinha o hábito, ou costumava morar sozinho. Né? Alone, sozinho. Aqui nós temos o verbo to be, mais o verbo used, mais preposição, mais o verbo principal com ing. Que é aquele caso que eu falei. Eu estou acostumado a morar sozinho. Então aqui eu estou habituado ou acostumado a morar sozinho. E aqui é o exemplo, eu costumava ou tinha o hábito de morar sozinho. Tá? Então são coisas distintas. É isso, o vídeo de agora, né? Eu não sei se tem mais, se tá no meu planejamento, eu vou ter que dar uma olhada aqui. Mas eu acho que é isso, né? Aí você me pergunta, Thales, tem o used to para fazer pergunta, né? Porque a gente viu a negativa. Did you use it? Não, eu confesso a vocês que eu nunca vi forma de pergunta. Did you use it to? Nunca vi. Deixe-me ver se é possível. Mas eu acho que não, tá? Did you used to question? Used to question form, na forma de pergunta. Qual é a... Deixa eu ver aqui. Eu tô abrindo o dicionário de Cambridge pra gente ver os exemplos, tá? Tá.
Bom, eu vou aproveitar e ver esses dois exemplos que eu achei no dicionário de Cambridge, tá? Como bônus, né? Porque eu acabei não vendo essa questão com vocês, né? Na verdade, a lição da gramática em que eu me baseei não tinha esses exemplos de pergunta. A gente viu as negativas, né? A gente viu aquele primeiro caso da negativa que eu falo, I didn't use to like Kevin. Eu não costumava gostar de Kevin. E temos I used not to like Kevin. Então, essa é a forma que eu considero a mais adequada, né? Aqui, ó. Aqui nós vimos um exemplo afirmativa e duas na negativa, ok? Agora vamos ver aqui a interrogativa. Ó, I think we met once. I think we met once. A couple of years ago. Eu acho, ou eu penso, né? Que o que tá implícito, tá? Não tá aqui. A frase originalmente ela tá assim, ó. I think we met once. Eu poderia colocar o that aqui, tá? Eu acho ou eu penso que nós já nos encontramos uma vez. Né? Esse met é o passado simples do verbo meet, tá? Também é o particípio passado do verbo meet, é o verbo encontrar. Ele é irregular, né? Os verbos regulares a gente acrescenta ed. Ok. Então, I think that ou I think we met once. Eu acho que nós nos encontramos uma vez. Esse once significa uma vez, tá? Duas vezes é twice. E aí, a partir de 3 vezes, você escreve o numeral cardinal mesmo, por extensa, ó. 3 vezes vai ficar 3 times. E assim por diante. 4 times, 5 times. Então, once, twice, 3 times, 4 times. Eu acho, ou eu penso, né? Eu acho que nós nos encontramos uma vez, alguns anos atrás, né? Esse a couple of significa alguns ou algumas, tá? Quando você quer falar algo e você não se lembra exatamente quanto tempo, fala a couple of years ago, alguns anos atrás, né? A couple of, porque couple significa dupla, tá? Casal, né? Uns 2 anos atrás, é como se fosse, mas aqui, ó, o sentido, a couple of years ago, né? Alguns anos atrás, tá? Did you used to work with Kevin Harris? Ó, aqui tem até sobrenome, ó. Did you used to work with Kevin Harris? Ou seja, aqui eu tô perguntando, você costumava trabalhar com Kevin? Aí eu fiz a pergunta com did, né? Porque a estrutura used to é no passado, então eu uso o verbo auxiliar. Então é uma pergunta tradicional, não tem nada demais, né? Tradicional que eu falo assim, segue a regrinha do passado simples. Eu tenho o verbo auxiliar, porque o verbo use mais o to, ele não faz pergunta sozinho, ele precisa de verbo auxiliar. Ele não é um verbo modal. Então, você costumava trabalhar. Então, did, verbo auxiliar, subject pronoun, pronome sujeito, verbo e complemento, né? Então, você costumava trabalhar com Kevin Harris? Então, é sim possível perguntar com did you used to. Não é muito comum, assim, eu pelo menos acho que não é muito comum, né? Aqui eu colei só de curiosidade, porque aqui a gramática enfatiza, não use essa forma em exames escritos. Didn't she used to live in the same street as us? Por que aqui eu não posso usar essa forma nas perguntas? Porque aqui, olha, eu tô usando a negativa, né? Certo? Eu não tô usando a negativa. Eu tô usando o verbo auxiliar did na negativa. E ainda estou colocando o verbo com ed. Quando eu uso o verbo auxiliar, gente, na pergunta, o verbo volta para o infinitivo, ó.
Eu não posso colocar did you used. Não posso. Tá incorreto. Então é por isso que aqui tá falando que não é para usar essa forma. Então essa aqui é informal, tá? Informal. Didn't she used to live in the same street as us? Ou seja, ela não costumava morar na mesma rua que a gente, né? Que nós. Então, didn't she used to live? Ou seja, ela não costumava viver ou morar na mesma rua que nós, né? As us. Esse us aqui, pronome objeto, correspondente a we, tá? Didn't she used to live in the same street as us? Ela não costumava morar na mesma rua que a gente. As perguntas, gente, na negativa, elas são comuns em inglês, tá? É possível, só que você tem que colocar o verbo no infinitivo, tá? Nós vimos aí todos os casos. Então é isso. Tem mais vídeos do used to. Eu já gravei mais vídeos sobre. Só lembrando que este canal tem vídeo de gramática, vocabulário, inglês para negócios, inglês para concursos, leituras comentadas. Então você vai encontrar aí de tudo. Conteúdos de nível básico, gramática básica, basic grammar, basic vocab ou vocab básico. No título do vídeo tá dizendo, tá? E se a descrição do vídeo tem alguma palavra em português, também quer dizer que o vídeo será explicado em português. E temos vídeos inteiramente em inglês também. Então, gramática básica, vocabulário básico e também tem gramática avançada, intermediária avançado para vocabulário também. E por aí vai, tá? Então, tá separado por playlist, é só você consultar. As playlists já dizem se o conteúdo é 100% em inglês ou se ele tiver 100% em inglês, é porque é tudo em inglês. E já temos uma gramática completa, né? Conteúdo gramatical completo equivalente à gramática básica, intermediária e avançada. Então, você pode pesquisar na lupinha do Google do canal, né? Você abre a página do canal e tem a lupinha para você pesquisar conteúdo no canal. Eu quero estudar used to. Digita lá, used to, aperta Enter, você vai encontrar vários vídeos já gravados, tá? Porque esses vídeos que eu tô gravando agora é uma revisita à gramática. Tá? Já gravei conteúdo, só que não com essa abordagem que eu tô fazendo agora. Alright? So don't forget to subscribe to the channel. Não se esqueça de assinar. Hit the notification bell so you get the latest updates. Ative o sininho da notificação e dê um joinha, tá bom? See you! Até mais!